Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo. Seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos de qualidade. 0800, você não paga nada para me ouvir, para ver um cara aprovado que virou a vida em 2021, beleza? E, logicamente, né, eu peço sempre a sua ajuda para que você possa compartilhar o canal com seus amigos que estejam focados em concurso ou que estudem, né? Até porque muitos dos temas que a gente trata aqui são temas gerais de estudo, né? Que com certeza eles podem ser aproveitados pelos mais diversos ramos, beleza? Galera, é o seguinte, hoje é sábado, 9h44 da noite, eu tô aqui gravando. Espero que você também tenha usado o seu sábado para estudos. Logicamente, né? Deixando um tempinho também para sua folga, para o seu divertimento, isso é sempre válido, tá bom? Bom, seguinte, vou falar de um tema que com certeza vocês já ouviram demais, mas vou dar aqui a minha versão e espero que o vídeo seja de bom proveito, tá? Vou falar hoje sobre ciclos de estudos, beleza? Separei 6 temazinhos rapidinhos aqui pra gente conversar. Então, galera, é o seguinte, como é que a gente monta o nosso ciclo de estudos, tá? Primeira coisa, tá? É a condição inicial para a gente ter esse planejamento esmiuçado. Então, primeiro a gente vai determinar quantas horas de estudo a gente vai ter, né, à nossa disposição, sendo normalmente um número de horas para o meio da semana e outro para o final de semana. Muitas das vezes as pessoas conseguem aumentar a carga horária no final de semana, tendo em vista que elas não estão trabalhando ou não estão, enfim, com outras atividades que acabam por comprometer um pouco o horário, né, da semana, tá bom? Beleza, segundo ponto que a gente tem que saber. Cara, a gente tem que fazer a análise do edital. Ou seja, no edital, às vezes, você vai ter lá as disciplinas, né? E você vai ver o número de questões por disciplina. E você vai ver também o peso de cada disciplina naquela prova. E você vai ver também quais disciplinas são cobradas na prova discursiva, que tu também tem que estudar e é muito, viu? Então, por aí a gente já consegue ter uma noção da importância das disciplinas e como que a gente vai conseguir dividir o nosso estudo. Não tem como a gente dizer, eu posso estudar 30 horas por semana, beleza. São 6 matérias de estudo, eu vou estudar 5 horas por matéria. Não vai acontecer isso, tá? Porque cada disciplina tem a sua particularidade. Tá? Então, o primeiro ponto é a gente entender como que o edital tá vindo, tá legal? Terceiro ponto que é importante, também dá um norte bacana, assim, para aquela pessoa, especialmente que não tem noção nenhuma de como que divide o ciclo de estudo. Material de cursinho, tá? Tá, Diego, mas como assim material de cursinho? Simples, o material de cursinho ele vai trazer lá o material do pós-edital, beleza, né? Aí voltando nesse exemplo de 6 matérias, ele vai dar lá, Direito Constitucional, você vai ter 10 aulas. Direito Administrativo, 8 aulas. Raciocínio Lógico, 6 aulas. Português, 12 aulas. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai verificar quantos PDFs existem, tá? E simplesmente dividir o número de PDFs pelo seu tempo de estudo. Basicamente isso. A ponto de você conseguir zerar os PDFs e aí, com certeza, né, se você não tiver fechado o edital, mas em geral os cursinhos trazem materiais bem robustos que fazem com que você tenha uma preparação boa, né? Então por aí você também consegue ter um norte, tá? Vou ter 100 PDFs para estudar até, enfim, para a prova, né? E eu tenho, vamos colocar um número mais redondo, eu tenho 50 horas de estudo por semana, né? Então, aí dentro dessas 50 horas, eu consigo finalizar um PDF, sei lá, em 2 horas. Então, eu vou conseguir, né, estudar por semana 25 PDFs, eu consigo estudar o curso inteiro em um mês, por exemplo. Logicamente que depende do número de horas que você vai estudar um PDF. Se você consegue estudar realmente um PDF em mais de 2 horas, às vezes você consegue até em menos de 2 horas, às vezes o PDF é bem pequenininho, né? Então isso aí é uma coisa que você precisa avaliar, tá bom? Dá um norte, dá. Eu quando comecei a estudar era assim, tá? Não vou mentir pra vocês não, sem demagogia, beleza?
E aí o que que acontece, né? Pensando nisso tudo, você vai ter que também fazer um estudo quando você buscar questões em número proporcional ao que você vê no edital, tá certo? Então, se você tem 20 questões de português a cada 100 questões, né, a prova vai cobrar, então o ideal é você manter essa proporção, né, no momento que você vai estudar por questões. Não faz sentido você pegar uma matéria que tem 5 questões e estudar mais do que português, que vai cobrar 20. Tá? Pelo menos é a minha visão. Logicamente que você tem que colocar um pequeno parênteses, porque o que acontece, né? A gente também precisa entender que mesmo tendo uma matéria que tenha pouco conteúdo, né, que de repente tem uma relevância menor na prova, muitas das vezes você pode botar um peso grande nos seus estudos dessa matéria. Por quê? Porque de repente é uma matéria que você tem dificuldade, é uma matéria que você precisa de mais tempo para entender, né? Então você precisa levar também isso em consideração. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Direito constitucional normalmente é uma matéria que vem com muito conteúdo. Na área fiscal, você tem uma matériazinha que era difícil de eu estudar, eu não gostava muito não, chamada Direito Empresarial. Eu não gostava dessa matéria. Então, assim, mesmo o direito constitucional tendo muito mais conteúdo, eu praticamente reservava o mesmo número de questões para as duas matérias. Porque eu precisava, de algum jeito, engolir aquela matéria de direito empresarial, se eu quisesse ter alguma chance na prova, tá? Então, é uma análise também que a gente tem que fazer, né? Então, assim, disciplinas que você tem maior dificuldade, você precisa analisar. Algumas disciplinas, como você já está com um nível bem avançado, basta você fazer questões. Não é necessário você ficar lendo um PDF inteiro, você vai perder tempo. E você pode pegar esse tempo e alocar naquelas matérias que você tem mais dificuldade, né? E aí, logicamente, né, nas matérias que você tem mais dificuldade, você tem que parar, você tem que ler o PDF, você tem que ir mais devagar. Às vezes a própria leitura do PDF, numa matéria que você tem mais conhecimento, vai bem mais rápido. Então, nesse caso, você tem que parar. Então, às vezes, um PDF que tenha 60 páginas, uma matéria difícil, você vai ler, às vezes, demandando mais tempo do que aquela matéria que tem um PDF de 100 páginas e você vai passar muito rápido, porque a maioria dos tópicos ali você já viu. E, logicamente, é uma mera lembrança, que é importante também, mas que você pode agilizar, tá certo? Outro ponto também, você pode também demandar um número maior de horas na hora de você fazer o ciclo de estudos naquelas matérias que são específicas daquele edital, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo. Então eu já queria até falar de um edital específico que está na praça, vai ter prova, que é a área que eu estava até estudando há bem pouco tempo, que é a área da CGU. Então, a área da CGU, você tem uma matéria específica sobre controle interno, organização da CGU. Essa aí você tem que estudar mais, porque você não sabe, né? As pessoas que vêm de outras provas de controle não estudaram isso. Controle interno, você também não estuda tanto, porque normalmente as provas cobram controle externo. Então você tem que dar uma priorizada nesse tipo de conteúdo, tá beleza? E aí, galera, para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu separei um exemplo prático de como que a gente pode dividir o nosso ciclo de estudo. Aí vou pegar também o edital da CGU para auditor e o cargo de auditoria e fiscalização. Então, primeira coisa, tá? Eu separei o número de horas que eu posso estudar. Então, eu coloquei aqui o seguinte: eu vou estudar durante a semana 4 horas, tá certo? E durante o final de semana, sábado e domingo, não vou contar feriado, tá? Vamos desprezar o feriado. Eu vou estudar 5 horas, tá beleza? Aí, o conteúdo de CGU, você vai ver língua portuguesa, língua inglesa, administração pública, direito constitucional, direito administrativo, políticas públicas, AFO, auditoria governamental, controle interno, contabilidade pública e finanças públicas. Então, o que eu fiz, tá? Eu peguei as matérias e falei assim: quais são as matérias que eu preciso demandar mais tempo e menos tempo? Aqui eu precisar de mais tempo, eu vou dobrar o tempo. Aqui eu precisar de menos tempo, eu vou colocar tipo assim, X para quando eu preciso de menos tempo e 2X quando eu preciso de mais tempo. Então, quais foram as matérias que eu coloquei 2X? Primeiro, língua portuguesa. Pô, Diego, uma língua portuguesa, tranquilo, meu amigo. Eu tô falando de CGU, FGV. Você precisa estudar português pra caramba, muita questão. Então, eu dobrei o estudo de português da CGU, tá certo?
Outro ponto que eu dobrei, AFO, tá? Apesar de AFO, né, orçamento público, ser uma matéria bem tradicional da lei de controle, ela veio 2 vezes no conteúdo desse cargo. Não só para orçamento público, mas ela também veio no conteúdo de finanças públicas. Veio conteúdo pra caramba. Então, finanças públicas parece que está grande, mas está pequeno. Então, finanças públicas eu coloquei só um X e AFO eu coloquei 2X. Auditoria governamental, que tem muita matéria específica, então vale a pena a gente colocar 2X. E controle interno, que seria a organização da CGU. O resto das disciplinas eu coloquei um X só. Então, o que acontece? Juntando todos os X, eu teria português com 2, AFO 2, auditoria governamental 2 e controle interno 2. Nisso aí a gente tem 8X. E aí, as outras que tem um X são um total de 7 matérias. Inglês, administração pública, direito constitucional, direito administrativo, políticas públicas, contabilidade pública e finanças públicas. Então, no total, eu teria, digamos assim, 15X para estudar. Como eu tenho 30 horas semanais, então o que eu vou fazer? Eu vou estudar aquelas que têm somente um X, como eu tenho 15X e tenho 30 horas disponíveis, eu vou estudar 2 horas por semana, tá certo? E aquelas matérias de 2X eu vou estudar quanto? 4 horas por semana. Aí a questão da divisão das horas aí fica muito a seu critério, tá legal? Mas logicamente o ideal é você espaçar, né? No máximo você vai estudar, por exemplo, 2 horas de língua portuguesa. Passar disso vai ficar maluco, né? Mas se você estudar só 1 hora, tá até bom. Você estuda de repente 1 hora segunda, 1 hora terça, 1 hora quarta, 1 hora quinta. Show de bola, tá legal? Sempre lembrando que você precisa guardar um tempinho para fazer suas revisões. Não esqueça disso. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. O ciclo de estudos não tem erro, tá? É você pegar esses pontos, esmiuçá-los e colocar realmente um quadrinho com todas essas disciplinas e esses pormenores. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Um grande abraço. Bom sábado a todos. Valeu! Fui!